Fala galerinha, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre fatores que influenciam o clima. Notem que eu falei sobre clima e não tempo. Então a gente vai ver que clima e tempo existe uma diferença muito importante e nós temos então alguns fatores terrestres e astronômicos que influenciam o clima no planeta. Então, em tempo, eu tô falando de uma coisa que acontece em um exato momento, né? Tô falando de chuva, de sol, então o que acontece num período curto. Agora, quando eu falo em clima, eu tô falando uma coisa que abrange uma área muito maior. Então, é uma área que vai ser mais úmida, com mais presença de chuva, ou uma área que vai ser mais seca, ou com um clima mais frio que a gente fala. Então, quando eu falo em clima, eu tô falando na minha posição ali do globo. Se vai receber mais luz, se vai receber menos luz, e existem fatores, né, tanto astronômicos quanto terrestres, que vão influenciar esse meu clima. Esses fatores, então, vão influenciar esse clima, se vai ser mais úmido ou menos úmido alguma região do globo. E quais são esses fatores? Nós temos os fatores astronômicos e os fatores terrestres. Cada um deles vai influenciar de maneira diferente. Quando eu falo então dos fatores astronômicos, eu estou falando tanto ali do movimento da Terra, quanto da influência da inclinação. Por quê? O globo, ele é inclinado, e aí os raios solares, eles vão incidir de maneiras diferentes no meu globo. Alguns locais vão receber mais luz e outros locais vão receber menos luz. Então, esses são os fatores astronômicos. Agora, quando a gente fala em fatores terrestres, nós estamos nos referindo a fatores que ocorrem no globo terrestre, que vai modificar dependendo do local onde você está. O primeiro fator que a gente tem é a latitude. A latitude, ela está influenciando na parte da localização. Então, qual é a sua localização no globo? Se você, está inserido ali na zona da linha do Equador, a gente chama de uma zona quente. Por que uma zona quente? É a região que mais recebe luz solar. Então, os raios solares incidem de uma maneira mais efetiva nesse local. Acima dela é a zona temperada, ou abaixo aqui também, nessa parte verde aqui, é a zona temperada, onde os raios solares incidem, mas de uma maneira não tão efetiva se comparar com a linha do Equador. Agora, depois da zona temperada, nós temos as regiões do polo norte e polo sul, onde os raios solares incidem muito pouco. E aí, então, são locais onde as temperaturas vão ser menores e, consequentemente, o meu clima também vai ser mais frio. Outro fator terrestre que a gente tem é a altitude. A altitude, ela é relacionada ao nível do mar. Então, quando a gente está lá no nível do mar, ele é zero. Aí, a gente vai subindo, vai aumentando essa altitude, quer dizer, vai ficando mais alto. Quanto mais alto você estiver, a gente fala que mais rarefeita o ar. O que está querendo dizer isso? O ar, ele está ficando com uma menor presença de oxigênio e isso dificulta a minha respiração, tá? Além disso, quanto maior a altitude, também a temperatura ela vai caindo. Então, quanto mais alto eu estiver, menor temperatura. Por isso que quando a gente vai subir, por exemplo, o Monte Everest, eu tenho uma dificuldade respiratória, porque o ar lá é mais rarefeito. Além disso, a temperatura também é menor. Então, a altitude ela está ligada nisso, na parte da altura aonde o meu local está. Outro fator é o relevo. O relevo ele está ligado a que tipo de relevo a sua região fica. Se vai ser uma região montanhosa, se é uma região de planície, de vale, e também está influenciando aí a quantidade de luz que vai ter naquele local. As nuvens que vão ser formadas, então se eu tenho uma montanha, se eu tenho uma serra, às vezes a nuvem ela bate na serra, chove naquele local e atrás da serra não ocorre chuva. Então o relevo influencia principalmente nessa questão, na questão de chuva e na quantidade de luz solar que bate naquele local. Agora, quando a gente fala do fator terrestre da vegetação, a gente está ligando ele à densidade. A gente fala que quanto mais denso, mais vegetação eu tenho,
também menor a amplitude térmica daquele local, quer dizer, é mais ameno, é mais gostoso estar num ambiente com maior vegetação. A gente verifica isso quando a gente compara uma zona rural com uma zona urbana. Aonde é mais gostoso a gente, né, ficar? Numa zona rural, porque a zona rural eu tenho mais vegetação, a vegetação faz a evapotranspiração, né, tem bastante umidade, e isso faz com que o clima fique mais ameno. A amplitude térmica, ela é mais diferente. Agora, quando a gente fala numa zona urbana, nós estamos falando de locais que às vezes pode ter ilha de calor, que são regiões onde não ocorre, então, né, a umidade alta. A umidade sempre vai estar baixa. Umidade relativa do ar baixa, ela dificulta a minha respiração, por exemplo. Por isso que cidades grandes, por exemplo, né, São Paulo, algumas pessoas têm dificuldade em respirar. Os problemas respiratórios acontecem muito fáceis, porque as pessoas têm dificuldade devido à baixa umidade relativa do ar. Agora, quando ela vai em ambientes onde eu tenho uma vegetação mais densa, elas sentem facilmente essa diferença, porque é mais fácil para respirar. Então, a vegetação ela está influenciando principalmente ali na qualidade do ar. Outro fator, né, terrestre que a gente tem é a maritimidade. Notem que quando eu estou falando da maritimidade, eu não estou falando da presença do mar. Eu estou falando principalmente ali da presença de um corpo hídrico. Por quê? Quando eu tenho um local que tem a presença de um corpo hídrico, no caso, né, o oceano, eu faço também com que a minha amplitude térmica seja menor, porque os ventos úmidos, eles vêm então desse corpo hídrico. Aí eu posso ter a formação de chuvas, e quando eu tenho locais onde tem muita montanha, ou que eu não tenho tanta presença de corpos hídricos, essa maritimidade ela vai diminuindo, quer dizer, a umidade do ar ela vai diminuindo. E aí ela é altamente ligada à continentalidade. A continentalidade ela é ao contrário, né? A característica é que quando eu tenho um local com pouca água, eu vou ter uma amplitude térmica muito maior. É só a gente imaginar, por exemplo, um deserto. O deserto durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio, porque essa amplitude é maior. E isso está ligado ao calor específico. Por quê? A terra, né, o solo, ela tem um calor específico muito pequeno. Ela aquece muito rápido. Como ela aquece muito rápido, ela também perde essa temperatura para o ambiente muito rápido, diferente da água. A água, ela demora mais para aquecer e também demora mais para perder essa temperatura. Por isso que quando a gente está, né, num deserto, numa região aí mais seca, a gente sente a temperatura, né, a amplitude térmica muito mais fácil do que quando a gente está numa região de maritimidade. Então a gente fica por aqui, até a próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos. Até a próxima!